Olá pessoal! Hoje nós vamos começar uma série de vídeos que fala dos pensadores da educação infantil. Hoje nós vamos começar falando sobre Jean Piaget, ou simplesmente Piaget. Foi um cara sensacional. Ele não foi educador, mas teve grande influência na educação infantil porque ele pesquisava o desenvolvimento humano. Bom, mas antes de falar sobre Jean Piaget, não deixa de curtir nosso canal, se inscrever e ativar o sininho de notificação para você estar atento a todas as novidades. Bom, mas quem foi Jean Piaget? Jean Piaget, ele era suíço, nascido em Neuchâtel em 1896. Ele foi biólogo, epistemólogo, psicólogo e sociólogo. Ele era um cara multidisciplinar por natureza, porque ele analisava o ser humano como um organismo que nasce, cresce e morre. Ele analisava também o comportamento e o desenvolvimento de cada pessoa. E ele analisava a questão do conhecimento. Até por isso, ele é um epistemólogo de grande respeito, de sucesso. Muitos consideram o pai da epistemologia. Mas o que vem a ser a epistemologia? Bom, na verdade, isso é o estudo do conhecimento. Como acontece o conhecimento? E aí Piaget fala da epistemologia genética, né? Ou seja, aquilo que está no próprio ser humano. Esse conhecimento, como é que ele acontece? O que tem na genética ali do indivíduo que favorece esse conhecimento? Para Piaget, o conhecimento ele acontece da seguinte forma. É uma mistura, né? É uma interação do nosso conhecimento prévio com o meio em que a gente está e também com os demais. Então, a interação é um ponto-chave do estudo de Piaget. Ele fala que o conhecimento, a aprendizagem, ela acontece através da assimilação e acomodação, ou seja, através da minha interação, eu conheço algo novo. E aí eu vou começar a assimilar essa coisa nova. E quando eu começo a entender aquilo faz parte de mim, isso é a acomodação. Para Piaget, o conhecimento, para que ele aconteça de fato, é necessário essas duas coisas, tanto a assimilação quanto a acomodação. E ele vai falar que esse desenvolvimento, ele tem 4 estágios. É interessante que Piaget ele fala que a criança ela não aprende da mesma maneira que um adulto. Por isso que ele é muito importante para nós pedagogos, porque a criança, se ela tem uma maneira diferente de aprender, logo o professor precisa de uma maneira diferente de ensinar. Vamos ressaltar que para Piaget é impossível pular estágios, ou seja, todos nós passamos pelos 4 estágios. Também não é possível voltar a estágios anteriores. Então nós vamos conhecer um pouquinho de cada um, quais são suas características principais e ao final nós vamos falar um pouco do desenvolvimento moral segundo Piaget. Vamos começar falando do estágio sensório-motor. Esse estágio ele vai do nascimento até os 2 anos de idade. Como que é isso? Bom, a criança ela responde a reflexos externos e essa resposta que a criança dá a estes reflexos é uma maneira dela garantir a sua sobrevivência. Então ela chora, ela tem fome, ela reage de maneira instintiva. Bom, depois a criança ela passa a ter comportamentos repetitivos. E isso relacionado ao seu corpo. Por exemplo, ela começa a chupar o dedinho, às vezes ela vai chupar o dedão do pé. São comportamentos que ela tem porque ela vai conhecendo o próprio corpinho. Depois, ela começa a focar em objetos que estão bem próximos a ela. Bom, depois de 1 aninho, a criança começa a perceber que suas ações têm efeitos. Por exemplo, se você colocar uma bolinha ou um brinquedo no berço ali da criança, ela empurra aquele brinquedinho e ela sabe que o brinquedo ele cai no chão. Então ela sabe que o ato de empurrar vai gerar um acontecimento. Depois ela desenvolve o pensamento simbólico. O que é o pensamento simbólico? Ela consegue pensar em coisas e pessoas sem que essas coisas e pessoas estejam ali perto dela.
Claro que nesse momento, nesse estágio, o pensamento da criança, suas ações, ele se restringe ao ambiente que ela está inserida. Então ele é limitado, é tudo aquilo que está ali ao redor. Mas ela já começa a... Esse fato dela pensar em coisas que não estão perto já demonstra aí um grande passo no desenvolvimento. E ainda sobre esses objetos que a criança consegue pensar sem que eles estejam ali, ela consegue fazer planos. Ela consegue imaginar uma bolinha e pensar em algo que ela quer fazer com essa bolinha, jogar, qualquer coisa desse tipo. Outra coisa muito importante e que marca bastante o desenvolvimento é que ela consegue fazer imitações, alguns barulhos, ou ela imita, não sei, algum bicho, algum barulho de chocalho, qualquer coisa desse tipo. E aí mostra que essa criança ela está desenvolvendo e vai passar para o próximo estágio. Vamos para o segundo estágio, que é o estágio pré-operacional. Esse estágio ele vai dos 2 anos até os 6, 7 anos mais ou menos. Nesse estágio, a criança ela tem uma visão mais ampla de mundo, porque aí ela já adquiriu essa habilidade de imaginar coisas sem que essas coisas estejam presentes. A linguagem aí tem um papel fundamental. É muito engraçado ver os meninos de 2 anos quando eles começam a falar. Às vezes, ninguém entende nada, só os pais, mas a linguagem tem um papel fundamental. E a criança, ela pensa também que os objetos inanimados, eles possuem sentimentos. Então, por exemplo, uma caneca é minha amiga, a maçã. Às vezes ele fica com medo de morder uma maçã, pensando que vai doer, porque ele pensa que objetos inanimados têm também sentimentos, assim como ele. A criança, nessa fase, ela não consegue enxergar da maneira que o outro enxerga, ela não consegue pensar da maneira que o outro pensa. Então essa fase, ela tem uma característica que é o egocentrismo, que é uma característica muito forte. E a criança também costuma ser bem sincera. Por exemplo, chega a sua amiga que cortou o cabelo e aí você fala, olha filho, a Joana ficou linda assim, né? E ele fala, ficou não, mamãe. Aí a mãe morre de vergonha e fala, meu filho, não fala isso. Mas é porque a sinceridade é uma marca muito forte aí desse estágio. A criança também tem nesse estágio uma mania de contar histórias e aí ela conta a história picada, mas na cabeça dela ela está contando a história completa. Outra característica desse estágio é que a criança ela não consegue diferenciar, por exemplo, se a mesma quantidade de líquido está em recipientes diferentes, se um recipiente é maior e o outro menor, se você perguntar para ela se tem a mesma quantidade de líquido, ela vai falar que no recipiente maior tem mais quantidade, porque ela ainda não faz essa diferenciação com relação a volumes, com relação a formas. Então, essas características que eu citei são bem importantes aí, são bem marcantes nesse estágio. E agora nós vamos para o terceiro estágio. O estágio operacional concreto, que ele vai de 6, 7 anos até 11, 12 anos mais ou menos, é marcado pelo fato de que nesse estágio a criança ela já tem pensamentos voltados para operações lógicas. Nesse estágio, a criança se dá conta de que o seu pensamento nem sempre vai ser o pensamento do coleguinha, o pensamento do professor. Então ela começa a se dar conta de que existem opiniões diferentes. E ela passa a se interessar pelo pensamento do outro, ela quer saber, até mesmo para saber se eles vão estar concordando com ela ou não e por que que não. Então ela surge aí esse interesse sobre a opinião do outro. A questão que nós falamos, né, no estágio anterior, que a criança não sabe fazer essa diferença de volume, né, em diferentes recipientes, começa a mudar nesse estágio, ela começa a diferenciar a mesma quantidade, esses 500 ml de água, se ele está no recipiente maior ou menor, isso aí já não vai importar tanto, ela vai saber diferenciar. O pensamento da criança, ele vai estar associado a coisas que ela pode pegar, que estão ali na frente dela, e por isso que chama operatório completo. Ideias abstratas ainda são complexas para ela compreender. Bom, essas são as características desse novo estágio. Vamos falar agora do quarto e último estágio, que é lógico-formal, que vai de 11, 12 anos mais ou menos até o final da vida, ou seja, ela vai continuar se desenvolvendo. Bom, o que marca esse estágio?
A criança ela é capaz de pensar em coisas mais abstratas, coisas que não estão ali na realidade, que ela não pode tocar. Então, o pensamento ele é muito mais desenvolvido. Ela é capaz de ter opiniões contrárias a fatos, ela é capaz também de entender sentido figurado, pensamento científico, pensamento filosófico, tudo isso ela é capaz de compreender. Ela é capaz também de desenvolver experimentos científicos e ela é capaz de trazer soluções, às vezes é o que a gente vai chamar de viagem na maionese. Ou seja, ela vai analisar uma situação, encontrar soluções que nem sempre vão ser práticas, mas ela também é capaz de analisar o que ela propôs e poder falar, não, isso aqui eu acho que eu viajei na maionese, ou então não, então ela vai ser idealista e querer que aquilo aconteça da maneira que ela está dizendo e lutar por aquilo, porque ela está construindo um pensamento, uma lógica, que às vezes só ela vai entender, mas futuramente, através da intervenção de outras pessoas, ela vai poder analisar e daí gerar novas conclusões, novos pensamentos e continuar aí o seu desenvolvimento. E como acontece o avanço desses estágios? Bom, é através do desenvolvimento neurológico que o indivíduo vai criando novas formas de raciocínio. E agora vamos falar do desenvolvimento moral para Piaget. Mas para falar do desenvolvimento moral, a gente se pergunta, o que é moral? Bom, na verdade, moral está relacionado a costumes, valores, crenças de um grupo de pessoas, que visa o bom convívio. Está ligado também à ideia de respeito ao outro. E também, diante de certas ações, diante de certas circunstâncias, o que é correto ou não fazer? E para falar do desenvolvimento moral, Piaget entrevistava algumas crianças e fazia algumas perguntas. Bom, antes de entrar aí nas perguntas de Piaget, eu convido você a pensar, por exemplo, se você tem sua mãe, um parente seu, uma pessoa que você gosta muito, está internada, está numa situação, então, por exemplo, a sua mãe está a ponto de perder a casa, vamos pegar esse exemplo aí. Ela está a ponto de perder a casa e aí vocês têm um valor X para pagar uma pessoa que vocês devem há muito tempo. E aí você pensa, essa pessoa que você deve, ela precisa desse dinheiro, porque ela também tem dívidas. Mas você só tem esse dinheiro. E se você não emprestar ele para sua mãe pagar a casa, ela vai ficar sem a casa. O que você faria? Bom, são perguntas como essas que Piaget fazia para seus entrevistados e que deixava todo mundo confuso, porque aí ele pensava no que é correto, no que é moral perante o outro, mas e minha mãe? E as pessoas que eu amo? E Piaget observou que nos diferentes estágios, nas diferentes idades, as respostas eram diferentes. Vamos pensar aqui em algumas perguntas que Piaget fazia para as crianças. Bom, Piaget perguntava, por exemplo, de quem é a culpa das coisas ruins que acontecem? E essas coisas ruins, as pessoas que cometeram elas são castigadas como elas deveriam ser? Quem tem que castigar essas pessoas? E o que torna uma coisa ruim? É o resultado que ela provoca? Piaget fazia essas perguntas e ele analisava as crianças, ele analisava o comportamento, a maneira que elas respondiam e o que elas respondiam. E aí, através de várias análises, ele chegou à conclusão que o desenvolvimento moral tem 3 etapas. Uma que é a anomia, a outra é a heteronomia e a última é a autonomia. O que é a anomia? A anomia, que para Piaget também é a pré-moral, ela está relacionada ao egocentrismo infantil. Então a criança ela só pensa nela mesma. As coisas que não estão ali, que não tem a ver com ela, não são do interesse dela. Ela ainda não opina, nesse sentido aí da moral. A heteronomia está ligado ao adulto. Por exemplo, a criança ela vai agir conforme a presença ou não de um adulto. Por exemplo, é errado jogar o lixo no chão, mas se não tem um adulto ali, ela acaba jogando. Porque para ela só quer se livrar do lixo. Então, o que condiciona o correto e o incorreto? É a presença desse adulto. Porém, quando essa criança começa a pensar e analisar o que é correto ou não, ela começa a ter autonomia, ou seja, ela age consciente, não precisa da presença de um adulto
para que ela possa agir ou não. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o Piaget. Creio que vocês entenderam que esse cara é sensacional e por que ele contribuiu tanto para a educação infantil, apesar de não ser educador. Ele mostrou para cada um de nós que a criança, em cada etapa, aprende de uma maneira diferente e por isso é importante que o professor saiba trabalhar cada uma dessas etapas para que a criança tenha um desenvolvimento de sucesso. Bom, nosso material complementar está aqui na descrição. Não deixe de clicar, comentar, dar sugestões, deixar o seu like e ativar o sininho, não se esqueça, e também enviar esse vídeo para um amigo, ok? Nos vemos na próxima!